E hoje a palavra que a gente pegou para poder conversar com você um pouco sobre isso está no livro de Jeremias. E na verdade eu vou depois te convidar para ler o capítulo todo, tá? Que a gente fala aqui, porque é um capítulo grande, que é o capítulo 32 de Jeremias. E eu separei aqui só 3 partezinhas aqui no meu celular para poder você acompanhar aqui com a gente, tá bom? Primeiro, Jeremias 32, versículo 8, onde diz assim: Veio, pois, a mim Ananiel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda e me disse: Compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, visto que é teu o direito de herança e tens o resgate, compra-o para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Antes de ir para o versículo 15, eu só falar uma coisa aqui. Por que o filho do tio dele, primo dele, apareceu lá no campo, no pátio da guarda? Porque Jeremias estava preso lá nesse lugar, tá? Eu vou te explicar um pouco o que está acontecendo aqui. Aí lá no 15 diz assim depois: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Que é o que estava acontecendo ali com Jeremias, que estava comprando uma terra, tá? E você vai entender um pouquinho mais para frente. Aí lá no 42 diz assim: Assim diz o Senhor: Como eu trouxe sobre esse povo todo esse grande mal, assim também trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Como assim, né? Vamos lá, vamos entender um pouco o que está acontecendo ali? Amém. E hoje, antes de gravar, a gente o Bruno está relendo a Bíblia e eu estou lendo com mais profundidade algumas partes. E aí eu sempre peço para o Senhor me mostrar aquilo que Ele quer que eu inicie a leitura. E aí eu pego a Bíblia e abro, né? Tem um episódio nosso que a gente fala um pouco de como é que é a nossa leitura da Bíblia, estudo da palavra, meditar na palavra. Se você pegar aqui, você vai ver no nosso canal, no Instagram, enfim. Então eu pego aleatoriamente, abro e caiu onde? Jeremias. Essa conversa de hoje ela vem de uma palavra que eu levei para a igreja, que eu preguei na igreja ontem, inclusive, né? E o que está acontecendo ali com Jeremias? Eu vou contar um pouquinho, talvez você não saiba. Jeremias vinha sendo usado pelo Senhor para poder dizer que o povo de Deus estava fazendo coisas que eram abomináveis ao Senhor, que estavam prestando culto a outros deuses, que estavam nos caminhos errados, e o Senhor chamando eles, falando: olha, vocês estão errados, e dizendo que ia agir contra o povo de Deus. E aí Jeremias levando essa palavra como profeta do Senhor, e levou a palavra de que o povo de Deus ia ser tirado daquela terra, ia ser levado escravo, né, para a Babilônia. Só um adendo, né? São os famosos altos e baixos do povo de Deus, assim, a Bíblia cheia, repleta, lotada disso. Você acaba não acreditando, você fala: como assim? Né? Depois de tudo o que aconteceu, e no comecinho do livro de Jeremias, Deus fala exatamente isso. Como que vocês podem sair do meu caminho depois de tudo que aconteceu? Depois que eu tirei vocês do Egito, depois que eu estive com vocês no deserto, depois que eu fiz vocês passarem por uma terra onde não existia homem, depois que eu dei uma terra para vocês com frutos e tal, depois de tudo isso, vocês ainda vêm sentir, ainda ele fala, o quão amargo é não estar mais na minha presença. Isso que você falou é interessante, porque já em Êxodo, eles tinham acabado de sair do deserto e eles já murmuravam, eles já reclamavam. E é verdade, a Bíblia é cheia desses altos e baixos. Mas aí quando eles entram, Deus, né, na Terra Prometida, que tem toda aquela parte da santificação, eles formam aliança. Então assim, eles vão de novo, eles pedem e se arrependem pelos pecados e tal. Você fala: beleza, agora vai ficar tudo bem. Só que não. E aí sabe o que está acontecendo? Jeremias veio trazendo essa palavra e aí o rei mandou prender ele. Porque ele pensou: o Jeremias só vem aqui profetizar coisa ruim, né? E aí prendeu Jeremias ficou preso ali no pátio da guarda. E aí ele teve um sonho, que o primo dele vinha falar isso para ele, e falar sobre essa compra dessa terra, tudo, e de repente aconteceu exatamente aquilo, do jeito que ele sonhou. Ele entendeu que era de Deus, e Deus falou para ele: ainda se comprarão terras, ainda se comprarão vinhas, né, aqui nesse lugar. E aí mais na frente, ali no 42, onde eu li para você, Deus estava dizendo: assim como eu trouxe mal para esse povo, também vou trazer o bem. E eu quero que vocês entendam um pouco algumas coisas a respeito disso, tá? A primeira acontece muito se você é uma pessoa que já está na igreja, talvez você já tenha passado por isso. Você às vezes precisa melhorar, precisa corrigir alguma coisa na sua vida, você não está correto, você precisa se colocar mais firme nos caminhos do Senhor, e aí às vezes o Senhor usa alguém para falar com você, usa algum profeta, usa uma pregação,
E aí você vê, você escuta aquilo e ao invés de você pensar, eu preciso melhorar, eu preciso estar mais firme nos caminhos de Deus, você acha que o vaso que Deus está usando está errado. Sabe? Às vezes assiste os vídeos do Mentalidade, sabe? Fica brava, né? Tipo fica assim. bravo com a gente. Mas o fato é que você julga o vaso, ao invés de você olhar para você mesmo. Vamos só traduzir vaso no CREM 3, que é a língua do crente. Vaso é uma pessoa usada por Deus. E aí o que acontece, na verdade, é o seguinte, ele está passando por esse processo ali todo e você às vezes passa por isso e você acaba achando ruim, você deixa de ir para a igreja por causa disso. Fala, não piso mais aqui, sabe? Você chega na igreja, você está doido para poder ouvir uma palavra bonita, Deus falar no seu coração, tocar em você, e aí você chega lá e é só chicotada na igreja, e aí você acha ruim e fala, eu não piso mais nessa igreja, tal. É impressionante isso, né? A pessoa acha ruim e a pessoa não vai mais. Ou a pessoa pensa assim, essa pessoa não está sendo usada por Deus, não. Não é de Deus isso que ela está falando, isso não é de Deus. Aí você está lá ouvindo uma pessoa falar para você se colocar nos caminhos de Deus, você só não prende a pessoa igual o rei prendeu Jeremias. Mas isso acontece um monte na nossa vida cristã. A gente para de achar que é de Deus porque está falando uma coisa contrária ao que a gente queria ouvir. Isso não é legal e às vezes você se põe nessa posição também. Eu já me coloquei nessa posição sem perceber. A gente faz isso sem perceber. E aí sabe uma coisa? Você às vezes fica bravo com a própria Bíblia. Eu não sei se você é daquelas pessoas que falam assim, eu queria muito que Deus me desse uma resposta agora. Aí você vai, se ajoelha, ora, fala, Senhor, fala comigo na palavra. E aí você vai, abre a palavra e é uma coisa que não tem nada a ver com o que você queria ouvir, é uma coisa que te dá uma chicotada e você pensa, não. O inimigo está querendo me atrapalhar até na palavra de Deus. Aí fecha a Bíblia e aí abre de novo, abre no mesmo lugar. Aí pega outra Bíblia e de repente abre uma coisa parecida. Deus quer falar com você. Deus está falando para você se consertar. Deus estava falando para o povo de Deus se consertar. Estava usando Jeremias. E às vezes Deus pode usar um programa na TV, pode usar um programa no rádio, pode usar um vídeo do Mentalidade Cristã, pode usar a Bíblia, pode usar uma pessoa na sua igreja, pode usar várias maneiras diferentes para poder dizer para você consertar alguma coisa. E aí você vai lá e acha ruim e ataca a pessoa que está sendo utilizada por Deus. Tá? Então, se atente para isso, porque isso só prolonga a dificuldade que você está passando. Porque se aquele povo tivesse ouvido desde o início que Jeremias estava falando, aquele povo não precisava nem ter sido levado em cativeiro. Não precisava ter passado por aquilo tudo. Tá? Então, cuida disso na sua vida. E aí a gente entra numa outra questão, que é quando você está sendo usado, que é o que Jeremias estava fazendo ali, e de repente as pessoas não escutam. A gente passa por isso às vezes aqui, né, amor? A gente fala umas coisas e as pessoas xingam a gente. Normal. Às vezes até o Espírito Santo fala com você e você tenta ignorar, né? Porque vem aquela coisa na sua cabeça e fala, não, é coisa da minha cabeça. E não é coisa da sua cabeça, às vezes, muitas vezes, né? Realmente Deus tentando falar com você, o Espírito Santo te alertar de alguma coisa, porque Deus dá avisos, né? Você vê que ali ele vai avisar o povo. E ele avisa o povo, quando Jeremias começa a falar isso para o povo, Jeremias traz toda a história. Deus fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por que vocês estão fazendo isso agora? Vocês estão entregando seus corações para deuses de pedra, para estátuas de pau e não para o Deus verdadeiro. Então, ele vai te relembrando coisas, ele vai te avisando coisas antes de realmente ele ter que fazer alguma coisa para parar aquilo. A justiça dele tem que acontecer. Mas ele dá chances da gente se arrepender e então não ter uma mão tão pesada do Senhor sobre a nossa vida. Ele dá muitas chances. Ele dá chances na nossa vida profissional, ele dá chances na nossa vida amorosa, ele dá chances nos nossos relacionamentos e ele dá chances na vida com ele, na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Então, às vezes eu fico pensando, sabe, quando eu li essa parte de Jeremias, o quão amargo é, que ele fala mesmo, quão amargo é não estar mais na minha presença. Então, se você já esteve na presença do Senhor, na minha cabeça não faz sentido. E o Senhor fala um pouco isso, ele só não fala, não faz sentido, filho. Mas ele fala de uma forma que não tem como. Se você já está na presença dele, você sair da presença dele. E é isso que esse povo fez, e aí ele estava avisando para voltar. E na verdade, eu creio que porque esse povo não saiu da presença dele de uma hora para outra. Foi um processo, né? Não era de um dia para o outro, foi um processo que eles foram sendo contaminados por mulheres que não eram
né, da cultura deles, então traziam cultura para adorar outros deuses. Então isso foi sendo contaminado, isso acabou sendo como normal, sabe? Vira o normal. Então cuidado, pensa na sua vida se você não está virando o normal, que não é de Deus, e Deus está te avisando, Deus está falando, filho, aí manda alguém para te falar, e você fica bravo com essa pessoa, ao invés de refletir e evitar o mais pesado do Senhor na sua vida.